Podcast Folha PE. Canal Saúde. É o Canal Saúde, não é? Pacientes com problemas de peito escavado. Popularmente o pessoal chama de peito de sapateiro, não é? Enfim, é fundamento daquela região ali torácica próximo ao coração. O Hospital Universitário Oswaldo Cruz tem um serviço, não é, que é oferecido. Talvez pouca gente não conheça como funciona e a gente vai conversar agora detalhes sobre esse assunto com o cirurgião torácico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Dr. Wolfgang Aguiar. Dr. Wolfgang, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Jota. É um prazer poder conversar com vocês e esclarecer os ouvintes sobre o assunto. Muito bem. Doutor, atinge algumas pessoas, quando nasce, no nascimento, não é característico justamente desse afundamento por problema no parto. Eu gostaria que o senhor situasse o nosso ouvinte quando acontece o problema de fato do peito escavado, hein? Certo. O pectus excavatum, como é o nome do problema, ele faz parte de um grupo de deformidades torácicas que incluem outros tipos também, como o pectus carinatum, que é aquela deformidade em que o peito fica para frente. Quando a gente coloca todas essas deformidades num grupo, a gente tem em torno de 0,1% da população, o que significa em torno de uns 10 mil pernambucanos que tem esse tipo de situação. Certo. E ela não tem nenhum fator com questões do parto ou com trauma quando é pequeno. Não, isso é uma questão que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. Isso geralmente começa quando é criança, mas vai se pronunciando à medida que vai crescendo e, em geral, se torna um problema maior no início da adolescência. Que é um dos melhores momentos também para que esse paciente possa procurar o serviço e ter uma avaliação e uma indicação de qual a melhor alternativa de tratamento para aquela situação. Então, é má formação óssea ou não necessariamente? Tem algo a ver com isso também, Dr. Wolfgang? Sim, na verdade é uma má formação da parte da cartilagem. A maneira como a cartilagem cresce, onde as costelas se juntam com o osso externo, que é esse osso do meio do peito, esse é o problema que faz com que o peito vá para dentro, e isso acaba trazendo várias consequências, especialmente estéticas, mas que acabam tendo um grande fundo psicológico. E essas crianças acabam tendo uma restrição muito grande a uma vida normal, eles têm muita vergonha, não tiram a camisa na praia, e isso acaba fazendo com que eles sejam uma pessoa mais retraída e crescendo e se desenvolvendo de uma forma anormal. Entendi. Afeta também o coração ou não? Porque é o mediastino, né? O nome técnico daquela cavidade onde fica o coração, não é isso? E justamente tem essa parte óssea. Afeta o coração diretamente ou não? É mais uma questão de estética mesmo? Andou estudando anatomia, né, Jota? Bacana. Oi? É o que, doutor? Andou estudando anatomia, né? Aulas de ciências do passado, bacana, enfim. Bacana. Jota, existe cada vez mais estudos mostrando que existe alguma repercussão fisiológica em relação à questão de poder apertar coração, reduzir capacidade pulmonar, mas isso é muito discreto. Existe, mas não é essa a grande preocupação. O maior problema, especialmente nos pacientes mais jovens, são as consequências psicológicas daquela malformação estética e a maneira como a própria pessoa se vê. Isso acaba com a imagem pessoal. Entendi. E com a segurança pessoal desses pacientes. Entendi. Agora, doutor, atinge mais homens, mulheres, independe? Tem alguma característica do paciente ou não? É mais comum em meninos. Certo. É bem mais comum em meninos, mas também acontece em meninas. Né? E no Oswaldo Cruz, uma das coisas que a gente conseguiu recentemente com uma doação com parceiros foi alternativas mais modernas e menos invasivas de tratamento cirúrgico, que é uma das opções, uma das melhores opções de tratamento,
e além do mais com essas alternativas novas, né, com o uso de barras, e isso a gente vai conseguir para oferecer para alguns pacientes lá no hospital. Uhum. Agora, o senhor falou algo em torno de 10 mil, não é? Aqui Exato. No estado de Pernambuco, proporcionalmente falando, claro. Agora, o pessoal tem conhecimento que o Oswaldo Cruz oferece esse tratamento? E até aproveitando, que tratamento é esse? É um processo cirúrgico? Fala um pouco sobre isso, doutor Wolfgang. Isso. Vários pacientes já são atendidos lá. Obviamente a gente quer que mais pessoas tenham conhecimento e possam procurar o hospital. Como essas pessoas também circulam muito na rede social, elas têm os seus grupos, elas acabam conseguindo essas informações. Entendi. Mas o objetivo é reforçar isso nesse momento. Esse paciente, quando ele chega no serviço, ele é avaliado para definir se vale a pena pensar em alternativas não cirúrgicas ou, sendo a melhor alternativa a possibilidade de cirurgia, a gente definir que tipo de cirurgia vai fazer. E como eu estava te dizendo, hoje com essa opção de, para alguns pacientes, conseguir oferecer uma cirurgia mais nova, menos invasiva, com cicatrizes menores, com resultados estéticos melhores. Esse é o principal objetivo do serviço nesse momento, essa divulgação. E colocar bem claramente que existe a possibilidade também de realizar tratamentos mais modernos, inclusive no Sistema Único de Saúde. Certo. O senhor falou no início que jovens, não é, adolescentes, passam por um processo psicológico. Agora, a cirurgia é feita nesta mesma idade? Eu pergunto isso porque a criança está em desenvolvimento ainda, não é? Claro. Vai crescer, tem que esperar para que, a partir de determinada idade, esse processo cirúrgico seja feito, ou não, pode ser feita essa correção mesmo na infância? Pode ser feito na infância, mas a idade ideal, em geral, é em torno dos 14 a 15 anos, especialmente com esse uso da barra. O paciente fica um tempo com essa barra, uns 3 anos, que é o tempo em que ele termina esse crescimento, esse desenvolvimento da adolescência. Então, a grande vantagem de fazer precocemente o tratamento é porque a parede torácica é mais maleável, então ela é mais mole, né, já falando assim em termos leigos. Então, qualquer processo feito é mais fácil, os resultados aparecem melhor nessa parede mais maleável do que mais tarde, quando começa a ficar muito mais rígida, mais óssea, essa parede torácica. O doutor Wolfgang, desculpe perguntar, mas, enfim, a gente em rádio não tem a imagem. Quando o senhor fala, o paciente usa uma barra, que danada de barra é essa que o paciente usa? É uma prótese ou não? É externa? Dê detalhes sobre isso. Certo. A barra, ela é uma alternativa de cirurgia. Chama barra de Nance. Tá. E ela é a maneira mais moderna de fazer a cirurgia corretiva desse defeito. E elas são inseridas de forma cirúrgica e usadas durante 3 anos e depois retiradas. É interna, não é isso? Interna. Ok. Interna. Então não é nenhuma prótese que você coloca externamente ou não. Eu digo isso porque já vi pessoas com aquelas próteses que ajudam até com a questão do tórax mesmo, ficar esguio, não é? Porque tem curvatura, enfim, eu pensei que fosse alguma coisa naquele sentido, mas não. É justamente... Existem também alternativas não cirúrgicas para alguns casos, né? Com próteses externas que puxam a parede para cima e, no caso de pectus carinatum, que empurram para baixo, né? Então, essa questão toda de definir se a opção não cirúrgica ela vai dar resultado, vale a pena ser tentada, e essa conversa ela deve ser feita por um especialista. Entendi. Né? E naqueles casos que são cirúrgicos, que é uma boa parte, esses casos sim, a gente conversa sobre cirurgia. Né? Isso depende de vários fatores, inclusive da motivação pessoal do paciente, né, Jota? De querer fazer processo cirúrgico ou não, porque tem muitos que podem optar em não querer fazer, não é?
Exato. Essa é uma questão da família também, né? Certo. As famílias ainda têm muito medo da cirurgia, mesmo ela sendo hoje muito mais tranquila, tendo essas novas alternativas como a barra, ainda tem muita gente que tem medo da cirurgia, às vezes o próprio paciente, Por que esse medo? Tem muitos mitos aí em torno do processo cirúrgico, não? Sim, né? Existe, né, Jota, para tudo, né? A questão de anestesia, coisas assim que vem de 20 anos atrás, às vezes. Hoje a anestesia é muito mais moderna, os riscos são muito menores. Mas, assim, tem pessoas que tiveram histórias trágicas há 20, 30 anos ou que viram histórias trágicas no passado e acabam tendo uma restrição muito grande, né? E também tem que avaliar qual é o impacto na vida do paciente para ver se realmente vale a pena operar. Esses pacientes, em geral, eles têm um impacto muito grande dessa deformidade torácica. Entendi. Então, corrigir essa deformidade torácica muda completamente a vida desses pacientes. Eles são pessoas retraídas, que tentam se esconder, não se expõem, tem dificuldade com relacionamento social. Academia, nem pensar, praia, piscina e por aí vai. Não tira a camisa para jogar bola, não vai na piscina, né? Então tem uma interação social já bem prejudicada na adolescência, numa fase em que isso está aflorando. E no momento em que tu corrige esse defeito da parede, eles nascem de novo. Eles mudam completamente o comportamento, eles querem mostrar aquele peito que está normal, que eles nunca tiveram, né? Então é muito gratificante atender esses pacientes e resolver o problema deles, porque a mudança é muito visível em muito pouco tempo. O Dr. Wolfinger, outro detalhe também, é uma equipe multidisciplinar. O senhor falou no início da entrevista, olha, a questão psicológica, agora ressaltou novamente, é só com um cirurgião torácico, entra também a questão de cirurgia plástica, como é que funciona esse processo aí da equipe, hein? Sim, o time é multidisciplinar, existem outras especialidades envolvidas, mas o cirurgião torácico, ele é o centro e o início do processo, né? É ele que acaba definindo a conduta e que trabalha a ideia de se vale a pena ou não operar e define cirurgia, essas questões todas. As outras especialidades, elas vão entrando à medida que o caso vai progredindo, a cirurgia plástica em alguns casos, a psicologia muitas vezes, e outras especialidades também, quando tem algum tipo de comorbidade, as especialidades clínicas também entram na jogada. Então, sem dúvida, como toda a medicina, hoje em dia, a gente quase sempre trabalha em parceria com diversos outros especialistas. Outro detalhe para finalizar, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde de hoje, Dr. Wolfinger, o Oswaldo Cruz oferece o serviço, mas ele tem que vir encaminhado de alguma UPA, posto de saúde da família, diretamente ao hospital. Como é que funciona essa seletividade, hein? Isso, o paciente tendo um encaminhamento da rede pública, ele pode procurar a central de marcação de consultas do Oswaldo Cruz e lá ele vai ter acesso à marcação com a cirurgia torácica. Entendi. Por exemplo, uma família que tem alguém agora, mas que não foi na UPA, pode ir diretamente ao hospital ou não? Tem que fazer esse caminho via UPA? O ideal é passar no posto de saúde, né? Assistência de saúde da família mais próxima, conversar com o colega de lá para pegar esse encaminhamento. Ok. Né? Mas isso é simples, né, Jota? Não é tão complexo. Ok. Dr. Wolfinger Aguiar, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Não, acho que é isso, Jota. Acho que fica a mensagem para que essas pessoas e esses pais, principalmente, eles ouçam a queixa do seu filho, né? Porque muitas vezes o pai, ele acha que é uma coisa que não tem muita solução, ou não dá muita atenção, ou acha que aquilo não atrapalha tanto a vida do filho. Mas para que esses pais se sensibilizem com essa queixa dos filhos e procurem uma alternativa, porque isso vai mudar completamente a vida e o desenvolvimento dessas crianças. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um forte abraço ao senhor, viu? Tudo de bom. Um grande abraço, Jota. Conversamos com o Dr. Wolfinger Aguiar, ele é cirurgião torácico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, participando do nosso quadro de hoje. Canal Saúde.